Setor de serviços interrompe sequência positiva e volta a recuar em fevereiro. E você vai ver também. STF forma maioria de votos para ampliar foro de políticos investigados na corte, mas André Mendonça suspende o julgamento. Receita já colocou cerca de 865 mil declarações do Imposto de Renda 2024 na malha fina. 2 palestinos morrem em operação do exército israelense na Cisjordânia. E ainda, enchente histórica atinge a Rússia. Nível de rio sobe de forma crítica e leva à retirada maciça dos moradores de Orenburg. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você, seja muito bem-vindo a essa edição. Chegamos agora ao vivo, 1h04 para te contar quais são os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nessa sexta-feira. Vem comigo. O IBGE divulgou nessa sexta dados que indicam uma queda de 0,9% no setor de serviços em fevereiro, após 3 meses consecutivos de crescimento. Este setor, gente, responde por cerca de 70% do PIB nacional e sofreu aí um revés, trazendo preocupações sobre a estabilidade da economia brasileira. Vamos olhar melhor para esses números. Apesar da queda, o setor ainda se encontra 11,6% acima do nível pré-pandemia, que remonta a fevereiro de 2020. No entanto, permanece 1,9% abaixo do ponto mais alto da série histórica da pesquisa mensal de serviços, alcançado em dezembro de 2022. O resultado negativo de fevereiro foi impulsionado pelo recuo em 4 das 5 atividades pesquisadas. Destaque para a queda nos serviços profissionais, administrativos e complementares, que anularam o ganho obtido em janeiro. Setores como informação e comunicação, transportes e outros serviços também contribuíram para a diminuição, enquanto os serviços prestados às famílias foram os únicos a registrar aumento, após declínio de 2,9% em janeiro. No acumulado do primeiro bimestre de 2024, o setor de serviços apresentou uma expansão de 3,3% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Todas as 5 atividades de divulgação apontaram taxas positivas, com destaque para o ramo de informação e comunicação, que registrou um crescimento de 6,2%. Em relação a fevereiro de 2023, o volume do setor de serviços teve uma alta de 2,5%. O setor de informação e comunicação exerceu o principal impacto positivo, com um crescimento de 5,6%, seguido por serviços profissionais, administrativos e complementares, e serviços prestados às famílias. No entanto, o setor de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio registrou uma queda de 0,8%. Esses dados refletem uma oscilação na recuperação econômica do país e sinalizam a necessidade de monitoramento cuidadoso nos próximos meses, para entender melhor a trajetória da economia brasileira. O dólar tem mais um dia de alta nessa sexta-feira. A moeda norte-americana iniciou o dia acima dos R$ 5,10. O aumento é reflexo da alta da inflação nos Estados Unidos. As últimas notícias sobre a economia dos Estados Unidos deixaram os analistas de mercado receosos. Na quinta-feira, o índice de preços ao produtor norte-americano, divulgado pelo Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, registrou um aumento de 0,2% em março, após uma alta de 0,6% em fevereiro. Além disso, outro ponto de atenção desta semana ficou com o índice de preços ao consumidor norte-americano, que acelerou e chegou a 3,5% em março, contra 3,2% registrados em fevereiro e acima das expectativas de mercado. E esses números aumentam o temor de que o FED, o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, vai demorar mais para iniciar o ciclo de cortes nas taxas de juros do país. E com isso, o preço do dólar não para de subir. O aumento se repetiu mais uma vez nesta sexta-feira. A moeda norte-americana chegou ao pico de R$ 5,14 durante a manhã aqui no Brasil.
A Receita Federal já colocou cerca de 865 mil declarações do Imposto de Renda 2024 na malha fina. O número representa 7,5% das documentações recebidas até o dia 7 de abril. O levantamento da Receita Federal leva em conta todos os documentos enviados até o último domingo, dia 7 de abril, que totalizam um pouco mais de 11 milhões e meio de declarações. Foi constatado que deste total, 7,5%, ou pouco mais de 865 mil declarações do imposto de renda, possuem alguma pendência. Para se ter uma ideia, no mesmo período do ano passado, a Receita Federal havia recebido cerca de 11 milhões e 400 mil declarações do imposto de renda 2023 e pelo menos 1 milhão estavam retidas com alguma pendência de malha. A comparação entre os anos aponta para uma redução nas documentações irregulares. Os técnicos da pasta explicam que as documentações com inconsistências têm diminuído ao longo dos anos por conta da autorregularização espontânea, através da consulta ao extrato do processamento pela página da Receita ou pelo aplicativo da Receita Federal. Entre os principais erros cometidos estão a omissão de rendimentos, despesas médicas não confirmadas e despesas médicas não dedutíveis. Até o fim do mês de maio, a Receita espera receber 46 milhões de declarações. O governo federal planeja investir mais de 20 bilhões de reais no Plano Nacional de Ferrovias. O anúncio foi feito pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, após o leilão de concessão da BR-040, que aconteceu na sede da B3, aqui em São Paulo. O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou a medida durante um evento na B3, em São Paulo. Os recursos seriam destinados como aporte do governo em parcerias público-privadas, com leilões no formato em que a empresa que oferecer o maior desconto ao gasto público ganha o ativo. A maior parte dos recursos virá de repactuações de contratos com a Vale, enquanto acordos de outras empresas, como Rumo e MRS Logística, também contribuirão. As renovações antecipadas de concessão realizadas durante a gestão anterior são questionadas pelo governo Lula, que busca corrigir descontos considerados equivocados. O plano inclui projetos com a Ferrogrão, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste e a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL, visando aumentar a capacidade de escoamento da produção agrícola para o litoral. O lançamento do plano está previsto para esse semestre, com a expectativa de que contribua significativamente para a modernização e a ampliação da infraestrutura ferroviária do país. O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para ampliar o foro privilegiado de políticos investigados na corte com o voto de Luiz Roberto Barroso. Mas o julgamento acabou sendo suspenso após pedido de vista de André Mendonça. O Supremo Tribunal Federal está revisando as regras do foro privilegiado, que permite a autoridades serem julgadas apenas por tribunais superiores em casos de crimes comuns. O ministro Luiz Roberto Barroso defende a manutenção do foro para crimes cometidos durante e após o mandato. Já o ministro André Mendonça pediu mais tempo para analisar o assunto, adiando a decisão. Essa discussão vem após o STF limitar o foro em 2018. O relator, Gilmar Mendes, propõe ampliar o alcance do foro, argumentando que isso protege o livre exercício dos cargos públicos. Essa mudança poderia afetar casos em andamento, mas ainda não há uma conclusão definitiva. O presidente Lula vetou parcialmente o projeto de lei da saidinha para permitir aí que os detentos saiam da prisão para visitar parentes. Além de bom comportamento, eles deverão ter cumprido 1/6 da pena e usar tornozeleira eletrônica. Atualmente, a lei concede a saidinha a detentos do regime semiaberto que apresentam bom comportamento. As saídas de até 7 dias podem ser realizadas 4 vezes ao ano, geralmente em datas comemorativas como Natal, Dia das Mães e Páscoa. Os presos também devem informar o local onde passarão a noite e são proibidos de frequentar bares e casas noturnas. Não têm direito ao benefício os detentos que tenham cometido crimes hediondos. No entanto, pelo texto aprovado nesse ano pelo Congresso, os presos do regime semiaberto apenas poderão deixar a prisão para estudar ou trabalhar. Além disso, estabelece a realização de um exame criminológico favorável para a progressão do crime.
A Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, é contrária ao projeto. Em parecer enviado ao presidente Lula, a entidade afirma que a mudança representa um obstáculo para a ressocialização dos presos. Já o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, já alertou que o fim das regras atuais pode causar descontentamento nos presídios, levando a possíveis rebeliões. No Brasil, o número de presos passou de 826 mil para 839 mil em dezembro de 2022 a junho de 2023, uma alta de 0,8% na estatística mais recente. E um vídeo divulgado pela polícia pode ajudar a esclarecer as causas do acidente com um ônibus na Bahia que deixou 9 pessoas mortas. O delegado responsável pelo caso conversou com a nossa equipe de reportagem e deu mais detalhes. Vamos ver. O vídeo foi gravado por um carro que seguia atrás do ônibus na mesma estrada. O ônibus aparece bem na frente e segue no mesmo sentido do motorista que está gravando. Pouco tempo depois, o ônibus aparece tombado ao lado da pista. O delegado Moisés Damasceno, que é o responsável pela investigação, afirma que as imagens contrariam a versão do motorista do ônibus. Ele diz que perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de um carro que vinha na contramão. A gente observa que o ônibus acabou de tombar, ainda está aqui com a fumaça aqui que subiu, ele bateu no barranco, tá vendo? Essa aqui é a terra que ele bateu no barranco, caiu aqui. E aqui é o local de repouso, mas observe que não vem nenhum veículo no sentido contrário. De certa forma, isso contraria a versão do motorista de que ele teria saído para o acostamento para se desviar de um ônibus que ia realizando a ultrapassagem. E agora a gente fala sobre um episódio que causou indignação. Na manhã de ontem, na região metropolitana de Goiânia, policiais civis arrombaram um portão e invadiram uma casa por engano durante o cumprimento de um mandado. Um vídeo mostra a hora que uma policial aponta uma arma para uma mulher que não tem a menor relação com esse caso. Vamos ver as imagens. Um registro feito pela câmera de segurança mostra o momento que os policiais chegam à residência e arrombam o portão para entrar, por volta das 6 horas da manhã. A moradora filmou quando os policiais entraram na casa, alegando estarem cumprindo mandatos de busca e apreensão e apontando uma arma para a mulher. Os policiais teriam percebido o erro cometido e a gravação se encerra. Em nota, a Polícia Civil de Goiás diz que os mandatos de busca e apreensão foram cumpridos em total legalidade, mas estuda problemas com abuso cometidos ao longo da operação. Veja a seguir, 2 palestinos morrem em operação do exército israelense na Cisjordânia. E a gente fala também sobre a Rússia, que vive uma enchente histórica. Nível de rio sobe e leva à retirada de moradores de Orenburg. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h19 pelo horário de Brasília. Trazemos mais destaques dessa sexta-feira para compartilhar, é claro, com você. Começamos a falar por Santa Catarina, que deve ter em 4 dias o dobro da chuva esperada para o mês de abril inteiro e já tem alerta por lá. Só que quem traz os detalhes diretamente de Criciúma é a nossa repórter Michele Veiga. Dani, isso mesmo. Aqui em Santa Catarina, o alerta é com relação à chuva. Ela que demorou para vir para o estado esse mês, tiveram várias ameaças, mas agora chegou, pelo menos causando bastante alerta. Tudo porque a previsão é de que na Grande Florianópolis e no litoral sul catarinense chova até 300 milímetros entre essa sexta-feira e a próxima terça, tendo seu ápice no próximo domingo. E isso equivale a mais do que o
dobro da chuva relacionada para o mês inteiro, que era por volta dos 100, 150 milímetros para as mesmas regiões. Ou seja, em 4 dias deve chover o equivalente do mês inteiro. Por isso, a Defesa Civil de Santa Catarina já está em alerta em diversas áreas. As condições marítimas, não tem como, são totalmente desfavoráveis. Também a Guarda Costeira já está de sobreaviso para evitar embarcações, pois a ressaca do mar está bem intensa. Então, Dani, a gente vai ficar de olho aqui nesse tempo, durante esse final de semana, já que até domingo deve se agravar o volume de chuva dentro de algumas regiões. A temperatura ainda não caiu tanto, está na casa ali dos 21, 25 graus na região oeste, que é a mais quente hoje aqui no estado. Mas ela deve também ter uma queda, claro, conforme a chuva vai ficando, o tempo já vai melhorando aí as condições climáticas. Por enquanto, aqui no litoral sul, está aí também na casa dos 24 graus, o que gera um pouquinho ainda de sensação de abafamento, até porque, no meio de um monte de concreto, até tudo isso resfriar leva tempo. Então, a gente fica de olho na previsão do tempo aqui em Santa Catarina e nesse alerta da Defesa Civil sobre o volume de chuva, já que o estado sofreu bastante no final do ano passado com tanta intensidade aí das ações das chuvas aqui no estado. De Santa Catarina para a Hit TV, repórter Michele Veiga. E a gente reforça, inclusive, o alerta das autoridades para que quem estiver pela região se mantenha em segurança. E o mapa da segurança pública do Ministério da Justiça de São Paulo revelou que o Brasil teve, em média, 225 desaparecimentos por dia no ano de 2023. Mais de 40% dos casos estão concentrados na região sudeste do país. No total, 82.287 casos de desaparecimento foram registrados em 2023, um aumento de 2% em relação a 2022. A região sudeste concentrou 40,9% dos registros, com destaque para São Paulo. Os estados com os maiores aumentos percentuais foram Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Acre e Pará. O relatório aponta que 63% dos desaparecidos eram homens e 36% mulheres, com a maioria sendo maiores de 18 anos. No mesmo período, 52.196 pessoas foram localizadas, uma média de 143 por dia. O Sudeste e o Sul registraram a maioria das localizações, com um aumento de 14,56% em comparação a 2022. O perfil das pessoas localizadas mostra que 59,3% eram homens e 36,2% mulheres, com a maioria sendo maiores de idade. E agora a gente fala sobre as inundações na Rússia. O nível do rio Ural subiu de forma crítica nesta sexta-feira, levando à retirada maciça dos moradores de Orenburg. O prefeito da cidade russa de 500 mil de habitantes, Sergei Salman, pediu que as pessoas deixem as casas imediatamente. Segundo ele, o nível do rio Ural alcançou os 11,43 metros, ou seja, mais de 2 metros acima do nível considerado crítico pelas autoridades. As inundações, que também afetam o vizinho Cazaquistão, se devem às fortes chuvas, combinadas com o rápido aumento das temperaturas, que derreteu a neve e o gelo que cobre rios e córregos. Mais de 10.700 pessoas foram retiradas da região de Orenburg, onde há cerca de 11.700 casas inundadas, segundo as autoridades regionais. Outras tiveram que fazer o mesmo na região de Kurgan, mais a leste, e na região de Tomsk, onde a forte vazão do rio Tom ameaça várias cidades. As autoridades afirmaram que a situação estava melhorando em Orsk, a segunda maior cidade da região de Orenburg, inundada após o rompimento de uma barragem, alegando que o nível do rio Ural que a atravessa estava baixando. 2 palestinos, incluindo um membro do movimento islamista Hamas, foram mortos nesta sexta-feira em uma operação militar israelense no norte da Cisjordânia ocupada. O exército israelense afirmou ter eliminado nesta sexta-feira um membro do movimento islamista Hamas, a quem acusou de ter planejado ataques importantes contra Israel nos últimos meses.
Outro palestino também morreu na operação no norte da Cisjordânia ocupada. Um dos 2 homens foi baleado enquanto dirigia um carro que ficou marcado por vários tiros. O outro também foi morto a tiros em uma operação militar no campo de refugiados de Al-Fará, perto de Tubas. O norte da Cisjordânia é um reduto de grupos armados palestinos e tem sido palco de numerosas incursões do exército israelense. A violência também se intensificou na Cisjordânia desde o início da guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, em 7 de outubro. Nesse período, mais de 460 palestinos morreram neste território, ocupado por Israel desde 1967, pelas mãos de soldados e colonos israelenses, segundo a autoridade palestina, que exerce controle administrativo sobre parte da Cisjordânia. O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos alertou que Israel pode ser alvo de ataques do Irã em breve. De acordo com fontes americanas, só falta definir a hora desses ataques. Os bombardeios seriam lançados a partir do Irã e poderiam acontecer com o emprego de mísseis guiados de alta precisão, além de drones. Vamos ver. Segundo informações veiculadas por um jornal dos Estados Unidos, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos alertou que o Irã pode lançar um ataque contra Israel nas próximas 48 horas. Essa notícia amplia ainda mais a tensão já existente na região do Oriente Médio, gerando preocupações sobre os desdobramentos e consequências de um possível conflito. As relações entre o Irã e Israel têm sido historicamente tensas e qualquer movimento agressivo pode desencadear uma escalada de violência com implicações globais. A comunidade internacional está atenta a essa situação, buscando maneiras de evitar uma crise que poderia ter repercussões devastadoras. Diante desse alerta, autoridades e líderes políticos estão mobilizando esforços para garantir a segurança e a estabilidade na região, além de buscar soluções diplomáticas para resolver as tensões de forma pacífica. A população local e o mundo inteiro aguardam ansiosamente por atualizações e medidas que possam mitigar essa ameaça iminente. E para fechar essa edição de sexta-feira, vamos passear por Sedona, no Arizona. O transporte é por conta da tecnologia. Nas imagens dá para ver, gente, a rodovia da cidade que fica no meio do deserto do Arizona, com seu entorno cheio de montanhas vermelhas e canyons também, que acabam sendo uma grande atração turística da região, principalmente, é claro, pelo Grand Canyon. No fuso, eles estão com uma horinha de diferença, com uma horinha atrás da gente, então, enquanto aqui são 13 horas e 26 minutos, por lá, meio-dia e 26 minutinhos. E é desse jeito, com essas imagens, que a gente encerra esse jornal de hoje. Mais tarde, daqui a pouquinho, a 1h50, Caroline Povoleri chega com o Boletim da Tarde, com mais notícias, é claro, dessa sexta-feira para você. Até mais!